O nome do presidente Jair Bolsonaro apareceu na investigação que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso ao caderno de visitas do condomínio Vivendas da Barra, local onde mora o presidente, e Rony Lessa, apontado como autor dos disparos contra a dupla no ano passado. Segundo informações da TV Globo, um dos envolvidos no caso afirmou na portaria que iria visitar Bolsonaro, mas acabou indo até a casa do PM reformado. Pouco tempo após a veiculação da reportagem, o presidente fez uma live em seu Facebook e criticou a Globo, dizendo que a emissora está o tempo todo infernizando a sua vida. Na saída do hotel onde está hospedado em Abu Dhabi, Bolsonaro também ameaçou não renovar a concessão do canal. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu, em um ofício enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a instauração de um inquérito sobre o assassinato da ex-vereadora. Mais tarde, Aras disse à Folha de São Paulo que o STF e a Procuradoria-Geral da República já arquivaram o caso. O Procurador-Geral da República classificou a divulgação do episódio como um factoide. Há pouco, a procuradora do Ministério Público, Simone Sibilho, confirmou que o porteiro que envolveu o nome do presidente mentiu em depoimento à Polícia Civil. De acordo com ela, quem autorizou a entrada de Elcio de Queiroz no condomínio do presidente é Rony Lessa, suspeito de ter feito os disparos. Vera. É um caso bastante complexo, né? E ainda bem, eu não me manifestei a respeito dele nas redes sociais. No meu comentário no Jornal da Manhã, me ative a descrever o caso, tanto a reportagem quanto a reação do presidente e dos seus apoiadores, porque era muito prematuro para se tirar qualquer conclusão a respeito. Então, agora, com novas evidências, aparentemente a reportagem foi bastante prematura, Brown. Se fiou em 2 depoimentos dados por um porteiro que atestava que Rony Lessa entrou na casa de Jair Bolsonaro. Para isso, tinha um livro de registro da entrada do carro dele, um Logan, no dia 14 de março de 2018. E esse porteiro disse ter ligado 2 vezes à residência 58, obtido a autorização para que Elcio Queiroz entrasse na residência, no condomínio, e a partir das imagens da câmera de segurança, vendo que ele ia para a casa 65 e não para 58, que é a de Jair Bolsonaro, teria ligado novamente no endereço, e aí a pessoa teria dito que tudo bem, que sabia que ele ia mesmo para outro endereço, e o porteiro, inclusive no depoimento ao qual a Rede Globo teve acesso, informou que foi o seu Jair que fez essa autorização. A emissora, prontamente, na mesma reportagem, informou que Jair Bolsonaro registrou presença em Brasília às 2 horas e pouco depois, às 7 da noite, que também gravou um vídeo para suas redes sociais, estando em Brasília, que dá para identificar o gabinete, e ouviu o advogado do presidente. Não houve, portanto, nenhuma acusação, apenas o relato de um depoimento. O que se vê agora, a partir de informações do Ministério Público do Rio, é que este depoimento já foi superado, já teve a sua veracidade negada, porque se teve acesso aos áudios da cabine de segurança do condomínio do presidente, e eles, que foram mostrados inclusive pelo vereador Carlos Bolsonaro no seu Twitter, atestam que a ligação foi para outra residência e não para a de Bolsonaro, que, portanto, o depoimento teria sido mentiroso. Então, o que tudo indica, um furo que virou um furo na água e que não era exatamente isso. Essas são as informações que a gente tem neste momento. Aparentemente, segundo as informações do Augusto Aras, ele nem vai levar a cabo isso, não vai levar a instauração de nenhum inquérito no Supremo, não vai levar o caso para o Supremo, que é o que costuma acontecer quando algum dos mencionados numa investigação tem foro privilegiado. Então, aparentemente, houve enfim, acho que a TV Globo se precipitou com essa reportagem. Se forem essas mesmas informações, e o presidente demonstrou uma profunda indignação, ele estava realmente transtornado na primeira live que gravou em Riad, mais de 20 minutos em que ficou desbancando a reportagem, inclusive dizendo algumas coisas que a reportagem não dissera, nem que ele falsificou a sua digital em Brasília, em nenhum momento isso foi sequer insinuado, e nem falava nada a respeito dos seus filhos, como ele também se referiu na live. Ele fez ataques à Globo, ataques ao governador Wilson Witzel, que reagiu dizendo não ter nada a ver com o vazamento. E agora vamos ver que desdobramento isso vai ter. Um desdobramento imediato e evidente é o acirramento das relações entre o presidente e o Grupo Globo. Isso já está muito evidente.
com essas ameaças, inclusive, de cassação da concessão da Globo, que eu acho que é algo que extrapola a legítima indignação do presidente, caso a reportagem realmente tenha sido, não se confirme, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem meios de se buscar retratação quando uma reportagem tem o seu conteúdo que não é real, que não é verídico. Outra coisa diz respeito às concessões que elas são vinculadas a uma série de cumprimentos de obrigações por parte do concessionário. Isso tem de ser analisado de forma técnica e não ser usado como uma arma política para um lado ou para o outro, em qualquer tipo de concessão que dependa do setor público. Dito isso, aparentemente o presidente tem razão em estar indignado. Com os dados de que a gente dispõe, dos quais a gente dispõe, a reportagem de fato não se sustenta e houve uma precipitação na sua veiculação. Poderia ter aguardado alguns dias, por exemplo, para a obtenção do próprio áudio. Na própria reportagem diz que era possível recuperar esses áudios e que eles poderiam atestar aquilo que o porteiro tinha dito. Então era esperar um dia ou dois, os áudios já estavam disponíveis, eles foram veiculados hoje, portanto, numa checagem de outro lado, você poderia ter acesso a esses áudios e ficaria mais fácil de publicar com todos os elementos disponíveis. Josias. Bom, vamos por partes e com calma, né? O Jair Bolsonaro soube que o seu nome tinha aparecido no inquérito sobre a morte da Marielle 20 dias antes da divulgação em horário nobre do Jornal Nacional. O próprio presidente disse ter sido informado pelo governador do Rio, Wilson Witzel, numa festa de aniversário em 9 de outubro. O Bolsonaro poderia ter tomado providências para acomodar essa encrenca em pratos limpos há 20 dias. Ele preferiu não agir. Agora ele faz por pressão o que deixou de fazer por opção. O que é que foi a vitrine? Foi a vitrine que existe um depoimento de um porteiro. Ele contou à Polícia Civil do Rio que no dia do assassinato da Marielle, um suspeito de participar desse crime entrou num condomínio para visitar o seu comparsa que puxou o gatilho, segundo a acusação do Ministério Público. Nessa versão, o suspeito alegou na portaria que iria para a casa do Bolsonaro, que se localiza ali no mesmo conjunto habitacional. O porteiro disse ter obtido pelo interfone, uma autorização de um tal seu Jair para entrar no condomínio. Bolsonaro estava em Brasília, estava na Câmara, registrou presença, gravou vídeos naquele dia. Portanto, há uma incongruência grave no depoimento do porteiro. E essa incongruência foi exibida na reportagem da TV Globo. À luz dos fatos conhecidos, seria uma leviandade insinuar que o Bolsonaro está envolvido no caso Marielle, sobretudo agora, depois que a promotora do Ministério Público do Rio, a Simone Sibilio, está dizendo que o porteiro mentiu. Agora trata-se de saber por que o porteiro mentiu. Do mesmo modo, eu considero tola a acusação do presidente de que a Globo divulgou a notícia porque deseja destruir o seu governo. Nos bastidores, todo mundo já sabia dessa notícia. A gente fica sabendo agora, todo mundo já conhecia a notícia, os ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, que até já tinha arquivado o caso, o governador do Rio, o inquérito é sigiloso, e o próprio presidente da República, que disse ter sido informado sobre o episódio pelo governador. Só a sociedade desconhecia que o nome do Bolsonaro estava no inquérito sobre a morte da vereadora Marielle. Agora todo mundo sabe, e é bom que seja assim. É bom que seja transparente. Por mal dos pecados, essa novidade que vinha sendo represada, ela é despejada sobre a conjuntura no instante em que o Fabrício Queiroz, que é o policial militar que trabalhou com os Bolsonaro, envia pelo WhatsApp sinais de que se considera abandonado. O Queiroz é um elo entre a primeira família, a família do presidente, e milicianos do Rio. Seria muito bom, creio eu, que o presidente retirasse desse episódio um ensinamento sobre o valor da claridade, o valor da luz. Em política não há segredo que sempre dure, nem blindagem que nunca se acabe. É preciso acender a luz da casa. O Bolsonaro precisa acender a luz da casa, nem que seja só a luz do quarto das crianças. É preciso jogar claridade. Um presidente não pode imaginar que vai passar 3 anos de mandato sendo tratado como um deputado do baixo clero. Ele se colocou na vitrine, ele se candidatou à presidência e se elegeu. Ele vai ser tratado como presidente e de um presidente exige-se transparência absoluta.
Acho que foi bom que esse caso viesse à luz e agora é preciso esclarecê-lo à exaustão. Por que esse motorista, esse porteiro está mentindo? Qual é a razão? Por que a polícia incluiu isso no inquérito? Que venha tudo à luz, que seja tratado tudo sob a luz do sol. Constantino. Bom, esse caso gerou muita polêmica e tem muitas dimensões, né? Eu vou tentar me ater às mais relevantes, na minha opinião. A primeira delas é o papel da imprensa, né? Especialmente da TV Globo. Eu acho que, para dizer o mínimo, a reportagem foi imprudente, muito mais do que precipitada até. Eu acho que faltava lógica, faltavam vários elos ali para ligar com muita pobreza material, de certa forma, o nome do presidente da República a um assassinato, né? Que mobilizou o país, inclusive, com muita ajuda da campanha feita pela própria Globo. Então, me pareceu um ato um tanto irresponsável e que denota, talvez, ali, de fato, uma guerra maior, né? Uma briga, uma torcida contra o governo, que também, por sua vez, demoniza a própria imprensa, em especial a Rede Globo, né? Chamando de hiena e tudo mais. Então, virou uma guerra, torcida dos dois lados, e essa reportagem talvez tenha sido feita mais com o fígado do que com a cabeça, né? Eu acho que foi, de fato, um equívoco. Me remete, inclusive, à questão, e é difícil quando está diante de um potencial furo de reportagem, ainda mais envolvendo o presidente, não é uma decisão trivial, realmente, você dormir em cima disso mais alguns dias até apurar melhor, né? O problema é que aí o furo pode virar barriga e dar na água, como aconteceu, e aí realmente um estrago está feito e é tarde demais. Isso me remete àquela questão justamente lá do Joesley Batista com o Michel Temer, né? E o Rodrigo Janot, e naquela época, vamos lembrar que também estava em discussão ali a reforma da Previdência do governo Michel Temer, e a postura da mesma Rede Globo foi também muito afoita, com muita sede ao pote nesse suposto escândalo, e depois veio à tona tudo que a gente sabe, né? Que o Janot é um desequilibrado, estava naquela época pensando em matar um ministro do Supremo, e se matar, aquilo tudo cheirava a armação da forma que foi feita, né, a gravação. Então, é mais ou menos isso, né? Você não tem motivo para o sujeito ligar para a casa do presidente em vez da casa do seu comparsa que ele de fato foi, como destino final. Você não tem motivo nenhum para envolver o presidente nesse assassinato. E aí vem essa questão, né? A revista Época, do mesmo grupo, hoje produziu um motivo. Tem lá uma reportagem falando de uma briga do Carlos Bolsonaro com a então vereadora Marielle, dizendo que um assessor chamou ele de fascista e ele tirou satisfações, e uma reportagem um tanto enviesada, mequetrefe até, para ser sincero, porque diz lá que ele depois, segundo fontes do PSOL, né, ele se recusava inclusive a entrar no elevador com um assessor negro do PSOL, quer dizer, dando a entender que é por racismo, sendo que ele está lá com Hélio Negão o tempo todo, e não porque foi chamado de fascista. E ele também diz na reportagem que o assessor da Marielle tentou explicar com calma para o vereador Carlos Bolsonaro que se descontrolava. Bom, explicar com calma que o outro é fascista não é uma coisa que pega muito bem, né? Então, e aí também vem agora com uma reportagem com base no Financial Times, questionando a situação mental do presidente com suas reações. Isso é um outro ponto que eu queria destacar também. A reação de alguém que está sendo massacrado dia e noite pela imprensa com um evidente viés ou uma torcida do contra, chamado de tudo, rotulado de tudo, e depois, numa ilação misturada até com um assassinato que comoveu o país, eu acho que é uma reação humana, legítima você se descontrolar nesse sentido. É verdade que, como dizia o Truman, né, o ex-presidente americano que autorizou as bombas atômicas no Japão, se você não aguenta o calor, não vai para a cozinha. Uma vez que você virou vitrine e tem a ambição de ser presidente, você tem que aguentar o tranco, ainda mais que o bolsonarismo também lança a mão de métodos um tanto duros em relação a adversários, né? Mas passaram dos limites, né? Então, eu acho que a reação do presidente naquela live que ele fez é absolutamente compreensível, porque foi declarado guerra a ele, né? Em relação ao viés da mídia, só para não deixar passar em branco, tem por exemplo, um jornalista da Globo News que no mesmo momento estava quase vibrando com as informações que vinham à tona no Jornal Nacional e dizendo que o sol ia raiar novamente.
Quer dizer, veja aí a torcida, né? E o que seria o sol raiar novamente, a volta da extrema-esquerda ao poder, do PT, e a gente viu Marina Silva, esse pessoal todo, falando do caso gravíssimo que tinha que ser investigado. Quer dizer, de repente, ninguém mais fica espantado em falar de forma leviana que um presidente é acusado de um assassinato. Agora, ninguém estava cobrando explicação na acusação gravíssima de que o Lula seria o mandante da morte do Celso Daniel, feita por um comparsa seu, e que, de fato, pagou um chantagista que estava ameaçando levar essa informação adiante. Veja como é interessante o duplo padrão. O que me leva a questionar se não há algo mais por trás. Talvez boicotar o governo e reformas. Hoje nós vimos o Tarcísio Gomes de Freitas, um ministro discreto, técnico, que está sempre sendo elogiado por tudo e todos, saindo do sério. Até ele endossando ali a revolta e o desabafo de um general Heleno e perguntando se estão, num ato de covardia, querendo boicotar o país. Porque, de fato, parece isso, né? Fica evidente que tem alguma coisa maior nessa guerra, né? Nós tivemos, por exemplo, a morte do Jeffrey Epstein, aquele bilionário pedófilo envolvido com um bando de ricaços. Hoje tem uma reportagem de um especialista que fez a autópsia dizendo que foi, de fato, tudo leva a crer assassinato e não suicídio. E a matéria que saiu no Estadão fala da amizade dele com o Trump, uma amizade que tinha lá 30 anos atrás, nunca mais teve com o Trump. Quem era camarada mesmo é o Bill Clinton. Inclusive, muita gente suspeitou do Bill Clinton, está aí mostrando que às vezes presidentes se metem em potenciais escândalos de assassinato, como se fosse um House of Cards, né? E a reportagem não cita Bill Clinton, que teria andado no avião Lolita do Jeffrey Epstein mais de 7 vezes. Né? Então, veja o viés, veja por que as pessoas estão perdendo credibilidade nessa imprensa, porque, de fato, há um duplo padrão. Isso é visível, na minha opinião. Eu não quero me estender muito mais, já falei muito nesse começo, mas eu só fecho da seguinte forma. Eu quero saber se agora que está meio que comprovado que o porteiro, de fato, mentiu, e sabe-se lá o motivo, isso tem que ser investigado, né? Eu quero saber se a gente pode voltar, ou melhor, começar a falar, então, das delações do Palocci, que passou meio batido na imprensa, e, de preferência, dessa acusação que o Marcos Valério fez envolvendo o Luiz Inácio Lula da Silva como mandante do assassinato do Celso Daniel. Por que isso não está preocupando como algo gravíssimo Marina Silva, companhia e a turma, boa parte da turma da imprensa? Essa seria a minha questão. Vera. Respondendo à questão do Rodrigo, eu acho que todos nós concordamos que a reportagem, do jeito que ela foi feita, ela é falha e ela traz lacunas que agora estão sendo respondidas pelo próprio Ministério Público, pelo Bolsonaro e pela família, que mostram que houve uma precipitação em que ela fosse publicada, veiculada, porque não foi publicada, foi ao ar. Porém, não foi feita ali nenhuma acusação. A reportagem, tecnicamente, se baseou num depoimento que existia. Ele não foi inventado. Ele existia e existia um registro com o número 58 lá, e esse facsímile, inclusive, foi mostrado. Com isso, eu não estou justificando a veiculação da reportagem. Ontem mesmo, eu conversava com amigos de vários veículos, eu questionava, dizia que eu não sabia se eu publicaria naquelas condições, com aquilo que existia, e, portanto, que eu achava que tinha sido prematuro. Era a palavra que eu tinha usado ontem, antes mesmo dessas evidências. Elas vieram e eu continuo dizendo isso, continuo achando, não tenho problema em apontar quando eu acho que a imprensa erra. Nesse caso do Joesley, até viralizou, eu fui a primeira jornalista a dizer que havia sido um erro, etc, etc. Dito isso, a questão da acusação do Marcos Valério sobre o ex-presidente Lula foi capa da Veja, foi uma reportagem de capa. A gente discutiu ao longo de um bloco inteiro aqui, e eu acho que uma coisa não necessariamente leva a outra. Não é porque se cometeu uma precipitação no caso do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que não tenha sido acusado de nada, mas ligando ele de alguma maneira, mencionando ele num caso relativo a um assassinato, que essa coisa automaticamente legitime a outra investigação, ou que torne obrigatório a gente falar dela. Quanto à delação do Palocci, meu Deus, foi dado destaque pleno a ela, foi manchete em todos os jornais, foi íntegra no Estadão. O Estadão publicou dias e dias de íntegra, está lá no blog do Fausto Macedo, a íntegra disso. Na própria Veja foi capa, no próprio Globo foi manchete. A gente discutiu ao longo de vários programas aqui, porque ela foi sendo divulgada em fascículos, em capítulos.
Acho que a gente exauriu esse assunto e ele ainda precisa de provas de corroboração. Então, eu acho que a gente tem de tratar os assuntos de acordo com o que eles são, cada um deles separadamente, e que não necessariamente eles guardam relação nem entre eles e nem em relação ao procedimento da imprensa. Josias. Eu tenho sempre a sensação de que um presidente da República que reclama da imprensa em meio a uma crise é como um capitão de navio que se queixa da existência do mar. O presidente vai ter que lidar com a imprensa inevitavelmente. E o Bolsonaro, ele tem essa tendência, sempre que sai uma notícia, ele vai em cima do órgão de imprensa, chama dos piores nomes, né? Nomes que não vale nem a pena repetir. Ontem mesmo ele falou, é tudo patifaria e tudo isso. Eu não classificaria, sem prejuízo de reconhecer que essa reportagem poderia ser mais bem feita se tivesse aguardado um pouco mais. Agora se verifica que havia informações adicionais. Eu não classificaria essa notícia como uma barriga. Barriga, no jargão jornalístico, significa uma notícia falsa. Essa notícia não é falsa. Existe o depoimento do porteiro, existe o registro na portaria, por escrito. Ninguém inventou nada. Simplesmente divulgou-se algo que existia. Agora, afirma-se que o porteiro mentiu. É preciso investigar isso. Isso mostra que, desde a origem, esse processo sobre a morte da vereadora Marielle deveria ter sido federalizado. Não foi. Isso é um problema que está na origem. Eu não classifico essa reportagem como uma barriga, não. E insisto, que o presidente Bolsonaro deveria, ele próprio, ter lancetado este problema lá atrás, há 20 dias, quando ele soube do episódio. Por que não chamar o Sérgio Moro, chamar o procurador, chamar a própria imprensa? Olha, fiquei sabendo disso daqui, há um porteiro dizendo tal coisa, isto não é verdadeiro, eu estou me antecipando e quero que isso seja muito bem esclarecido. Por que não fez isso? Ele próprio disse hoje ter sido informado há 20 dias pelo governador do Rio. Era um processo sigiloso, todo mundo sabia, era um segredo de polichinelo, menos a sociedade brasileira. É bom que a sociedade saiba o que está acontecendo com as autoridades. Ainda outro dia, o presidente se reunia no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, com ministros do Supremo. Nós comentamos aqui, sem que ninguém soubesse qual era o assunto. Por que Bolsonaro estava se reunindo com Gilmar Mendes, com Toffoli e com Alexandre de Moraes? Ninguém soube. Pô, será que não discutiram sobre isso? Quer dizer, essas coisas todas, é bom que elas venham a público e que as pessoas saibam o que está acontecendo. Acho que o presidente prestaria um serviço a si mesmo se ele retirasse desse episódio um ensinamento sobre o valor da claridade. E esses filhos, o relacionamento do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, o tal depósito do Queiroz à primeira-dama, tudo isso, acho que o presidente deveria se convencer de que não é possível blindar isto até o final do mandato. Esclareça-se tudo, traga-se tudo à luz, desista-se dessa liminar que o Supremo concedeu para brecar as investigações. Acho que se o presidente se convencesse disso, seria bom para ele, seria bom para o mandato dele. Então, esse episódio pode servir pelo menos para isso. Fala, Constantino. Eu acho que com meias verdades ou até mesmo com base em fatos, você consegue muitas vezes contar uma grande mentira. E eu acho que é muita ingenuidade a gente partir da premissa de que os responsáveis por inúmeras reportagens, tá? Não vou dizer só essa, não, são limitados a ponto de não entender, às vezes, a consequência que aquilo pode ter. Né? É óbvio que, nesse caso específico, isso podia ser usado como, obviamente, seria e foi, por toda uma militância esquerdista organizada, para insinuar que o presidente está envolvido no assassinato da Marielle. Tanto que virou hashtag, por aí vai. Só não virou uma hashtag mais popular do que a própria Globolixo, que tomou conta das redes sociais, né, como reação. E aí vem meu ponto. Eu acho que se a gente não aceitar a premissa, até numa autocrítica, numa reflexão voltada um pouco para dentro e sem corporativismos, de que a imprensa tem um claro viés contra o conservador em geral e o Bolsonaro em particular, ou o Trump, no caso americano, que é o paralelo evidente, se a gente não reconhecer essa premissa, que eu considero muito evidente e verdadeira,
nós vamos errar na análise e não vamos entender a reação, o fenômeno. Em boa parte, a perda de credibilidade ou os ataques que aplaudem até mesmo um vídeo que chama de hiena à imprensa, tem a ver com isso. O Donald Trump é uma espécie de dedo do meio ao viés da imprensa que trata conservadores como um bando de alienados deploráveis e homem médio, branco, ignorante, que não entendeu nada do mundo. Isso é a narrativa que vinga na mídia mainstream. Né? Votaram em Trump porque são alienados, estão ressentidos. Quer dizer, essa é uma narrativa que vinga. O sujeito defende família tradicional, ele é tratado de homofóbico. Ele defende controle maior na fronteira, ele é tratado de xenófobo. Ele é tratado de fascista, mesmo se ele for um sujeito moderado. Porque vamos lembrar que o Mitt Romney, que é praticamente um lorde britânico, também foi acusado de insensível e torturar o cão dele. O John McCain, que era um candidato, parecia mais um democrata com um pouco de estamina só, ele também foi chamado de fascista pela mesma mídia. Então, veja, chega uma hora que cansa, as pessoas viram e falam, tá bom, se você chama todo mundo do lado de lá, que não é socialista, que não é PSOL, de fascista, então não vamos de moderado, vamos logo dar o dedo do meio. Vamos reagir, vamos partir para a guerra, vamos chamar de hiena o lado de vocês. Então, se a gente não entender essa premissa, eu acho que é muito perigoso. Dito isso, e eu não posso dar razão em momento algum para quem ataca o mensageiro. Eu não posso dar razão em momento algum para quem usa licença de governo estatal para pressionar liberdade de expressão. E isso não contem comigo jamais. Aliás, eu sou contra existir essa licença na mão do Estado. Por mim, tem que ser propriedade privada para não ter esse risco e essa tentação de retaliar veículo de comunicação. Mas vamos reconhecer a realidade. Tem viés e má vontade de boa parte desses Você me permite uma observação, Constantino? Claro. O Bolsonaro está se queixando agora de que houve vazamento de um processo que era sigiloso. O Bolsonaro sapateou em cima de Lula, do PT, com razão, por conta de vazamentos que ocorreram, de depoimentos, delações, de processos. E quem vazou isso? A imprensa. Então, eu não faço essa autocrítica que você se refere, não faço mesmo. Não fiz em relação a Fernando Henrique, não faço em relação a Lula e não farei em relação a Bolsonaro. Acho que nossa obrigação é com o leitor, com o ouvinte, com o espectador, não com o governante de plantão. Não importa se seja de esquerda, de centro ou de direita. Se tem fato, o fato tem que ser revelado. E aí cada um tire a sua conclusão. E não é correto dizer que a imprensa protegeu o Lula. Pelo amor de Deus, o Lula está na cadeia. Em grande medida, com a contribuição da imprensa, que divulgou os fatos. Fernando Henrique foi denunciado, privataria, as privatizações foram feitas ali na base no limite da irresponsabilidade, segundo um dos personagens que integrava o próprio governo. Isso tudo saiu na imprensa. Comprou a emenda da reeleição, isso tudo saiu na imprensa. Quer dizer, eu não faço essa autocrítica a que você se refere, ou que você cobra, não dá. Eu, pelo menos, não visto essa carapuça. E trato o Bolsonaro da mesma forma que tratei Lula e que tratei Fernando Henrique, tratei Collor e que tratarei qualquer outro. Meu compromisso Josias, não é com o governante, é com... Como é que Lula seria tratado se tivesse feito metade das coisas que o Bolsonaro fez. Esse exemplo que você menciona é próprio. Imagine se hoje o Lula estivesse sendo acusado de receber um empreiteiro num dia de licitação fraudulenta, ou mesmo um miliciano lá no prédio dele em São Bernardo. O que faria o bolsonarismo em cima de uma informação como essa? Da espiral de silêncio durante anos em relação ao Foro de São Paulo já diz muito. Né, do comunismo e do flerte do Lula com ditadores sanguinários. Só isso já diz muito. Não vou falar nem do escândalo de corrupção. Mas eu vou lembrar de um fato, já que a gente está falando de fato, um fato. Aquele selfie constrangedor de um monte de jornalista que cobria política ao lado da Dilma, como tietes da presidente da República. Aquilo é uma coisa vergonhosa. Está lá a mancha da imprensa subserviente, de boa parte dos que cobriam política, encantados em tirar uma selfie sorrindo do lado da presidente. É óbvio que tinha uma boa vontade, uma predisposição maior com o PT do que tem em relação ao Bolsonaro. Isso para mim é evidente, mas é isso aí, o público que decide.